Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Vamos fazer aqui uma leitura para o mês de abril. O que vocês podem esperar aí na vida amorosa de vocês no mês de abril de 2025, ou se você está assistindo isso aqui depois, né, em algum outro momento, no próximo mês, tá? A gente tem dois grupos, como sempre. Grupo número 1, a gente tem o Elemental Wisdom, com o coração de crochê vermelho. E o grupo número 2, a gente tem o Videntes da Luz com o coração de crochê rosa. Tá? Escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bem? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês escolheram o Elemental Wisdom ou o coração de crochê rosa, ou vermelho. Desculpa, gente. Ok, antes da gente usar o tarô, a gente vai usar esse oráculozinho aqui, tá? Eu vou tirar 3 cartas dele pra gente ver aqui, que podem indicar um acontecimento só, ou 3 acontecimentos diferentes, 2 acontecimentos diferentes. Vamos ver aqui o que vem de importante, o que vai acontecer de importante na sua vida amorosa no mês de abril de 2025 ou no próximo mês, tá? Vamos ver. Vou tirar 3 cartas aqui e a gente vai ver, ok? 1, 2. Opa, esse aqui tá querendo sair junto, eu vou colocar porque eles estão querendo sair juntos, tá? E 3. Ok, no fundo a gente tem amor à primeira vista. Interessante. Vamos ver então o que vai acontecer aí na sua vida amorosa. Ó, tratamento de silêncio, né? Ok, o amor pode encontrar alguns problemas, né? A sua vida amorosa pode encontrar alguns problemas e pode entrar num período de um tratamento de silêncio. Então pode ser que comece aí o mês um pouco devagar, né? A sua vida amorosa. De repente, se você tem alguém específico em mente, tá? Pode ser que vocês estejam longe, cada um no seu canto, ou se você não tem ninguém, pode ser que sua vida amorosa esteja aí um pouquinho parada, né? Vamos aqui. Deixa eu virar logo, porque se for uma coisa só, a gente já sabe. Olha, não, aqui, ó. Se reunir, se juntar novamente com alguma outra pessoa. Entangled, que é como se fosse amarrado, preso, né? Ok. E o último aqui a gente tem, ó, suitable. É o que funciona, vamos dizer assim, tá? Ok, a gente vai ter que esclarecer, tá? Mas eu sinto aqui que tá meio que contando uma cronologia do mês de abril para vocês, aqui desse grupo número 1. Vamos entender primeiro aqui essa carta número 1. O que é que ela tá querendo dizer? Tá? Um tratamento de silêncio. Talvez você e alguém estejam longe ou a vida amorosa de vocês esteja um pouquinho mais lenta, mais devagar, tá? Vamos ver aqui. O que essa primeira carta tá querendo falar aqui sobre a sua vida amorosa nesse próximo mês ou no mês de abril, tá? Vamos ver. 3 de copas. Cavaleiro. O louco, tá? Deixa eu afastar aqui pra gente separar bem. Os amantes. Cavaleiro de ouros. O mago. Rainha de espadas. Ok, eu sinto aqui que vocês, desse grupo número 1, tá com essa explicação. Ó, aqui no fundo a gente tem o 10 de espadas, cavaleiro de espadas, tá? Então eu sinto que aqui esse grupo número 1, a gente começa, você provavelmente tem alguém em mente, alguém no seu coração, alguém que você gosta muito, inclusive alguém com quem você sente uma conexão especial e pode inclusive achar que é a pessoa certa para você, o amor da sua vida, pode ser aquela pessoa que você, eu não quero esquecer, não quero deixar para trás, não quero outra pessoa, quero só essa pessoa e pronto. Só que com essa carta eu sinto que vocês podem estar um pouco distantes ou as coisas vão estar estranhas entre vocês, ou realmente vão estar cada um, né, separados, cada um no seu lugar, ou terminados, ou coisa assim. E aí eu sinto que isso já vai vir há algum tempinho, sabe? Esse climinha, ou pelo menos essa distância entre vocês. E eu sinto que você vai decidir no começo do mês, pelo menos ali, aproveitar a sua vida, né, tipo, sair de outras formas, sair com os amigos, aproveitar aí a sua solteirice, se você realmente está solteiro, ou então tentar procurar maneiras de se divertir, viver outras coisas, né, longe, distante, enquanto essa pessoa está longe ou distante de você, tá? Como se fosse isso, é como se você fosse meio que cansar de esperar,
e, quer saber, eu vou aproveitar a minha vida, vou, enfim, em busca de outras oportunidades, outras coisas, mas eu sinto que na sua cabeça essa pessoa ainda vai estar, né? Seja quem for. Você ainda vai estar lembrando dessa pessoa, essa pessoa ainda vai fazer parte aí, né, da sua cabeça, do seu coração. Mas eu sinto que você já pode, tipo, ter sofrido, ou tá triste com o fim, ou com o afastamento dessa pessoa, né? Pode ter sido aqui uma coisa meio brusca, um corte brusco, ou que você não esperava, de alguma forma, tá? Então eu sinto que essa primeira parte está falando sobre isso. A segunda parte, deixa eu colocar esse coraçãozinho aqui. A segunda parte aqui, ó, que fala sobre se reunir, né? Deixa eu ler aqui para vocês que eu não li, eu só li os títulos, tá? Se reconectar com alguém que com quem você já teve uma paquera, uma queda, né? Uma quedinha por essa pessoa, ou uma pessoa que já teve uma queda por você, ou que já paquerou você, tá? E aqui fala de entangle, né? Amarrado. O aparecimento de certas pessoas ou o acontecimento de eventos inesperados fez com que você, na verdade, se envolvesse ou tivesse dúvidas, né, no seu relacionamento aqui ou na sua situação, né? Então, gente, eu sinto que essa reconexão aqui, tá? É com essa pessoa aqui, que você tá distante, ou seja, você pode ter algum tipo de notícia dessa pessoa, tá? Mais na frente no mês. E eu sinto que esse afastamento, né, pode ter sido por causa disso aqui, ó. Pode ter surgido algumas pessoas, ou pode ter acontecido alguma coisa que fez com que essa situação de vocês ficasse meio esquisita, né? Então, assim, eu sinto que apesar disso, lá pelo meio do mês, a tendência é que essa pessoa volte para sua vida de alguma forma. Vamos tentar entender aqui. O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui? O retorno dessa pessoa aí tá afastada de você, né? Vamos entender. 9 de paus, Ás de copas, o diabo, ó, tá vendo? Eu sinto aqui, ó, que na verdade você não consegue desistir dessa pessoa e de repente essa pessoa também não desiste de você, tá? Tem um vínculo aqui entre vocês, né? E que pode representar bastante essa dinâmica de altos e baixos, um relacionamento meio ioiô, uma hora vocês estão longe, outra hora vocês voltam, sabe? E aqui eu vejo no meio, lá pro meio do mês, enfim, em algum momento no mês de abril, vocês se reconectando, tá? Após esse período separado ou esse período estranho, esquisito, tem aqui uma oferta, né, de um recomeço nessa história de vocês, tá? E assim, aqui tem uma dificuldade, né, gente? Tem aqui realmente, pode ser até um relacionamento que para outras pessoas pode ser visto como uma coisa meio tóxica, ou como uma dependência emocional vocês podem ter um no outro, porque vocês não conseguem se deixar e ficam nessa dinâmica de ioiô, tá? Fica cada um aí indo e voltando, com essa sensação de que não consegue se livrar do outro, não consegue ser feliz sem o outro. Então, tem uma energia aqui de que vocês não conseguem se desapegar, né, da energia do outro, sabe? Então tem essa situação. Eu sinto, ó, para alguns vocês vão até ficar meio com o pé atrás, tá? Com a volta dessa pessoa. Você não vai saber muito bem se quer ou se realmente ali dá outra chance, sabe? Eu sinto que você vai ficar pensando. Tem muito também questão de amor próprio, de orgulho. Você vai ficar, ai, será? Será que eu quero? Será que eu quero isso de novo pra mim e tal? Mas eu sinto que você gosta muito dessa pessoa, tá? Gosta muito, você pode sentir que é a pessoa certa pra você, mas talvez esse relacionamento não faça tão bem pra você assim, porque é uma dinâmica meio estranha aqui, né? Pelo que eu tô entendendo, tá? E com o diabo aqui, tem meio que uma obsessão, uma dependência emocional, pode ter possessividade, ciúme, pode ter traição envolvida nessa história, sabe? Aquela coisa de não conseguir realmente desapegar, né? Mesmo que você não consiga ser realmente 100% feliz com essa pessoa, você não consegue resistir, você não consegue deixar para trás. Então, assim, tem a volta dessa pessoa aqui, apesar de ter começado ali o mês com essa distância ou com esse esfriamento, vamos dizer assim, na situação de vocês, tá? E por fim, a gente tem aqui. ahn, quem?
Suitable. Eu acredito, gente, que essa carta, tá? Ela tá falando, eu sinto que é muito essa sensação de. Você sabe que talvez essa pessoa não seja a pessoa que mais vai fazer bem pra você, sabe? Talvez você sente que pudesse ser feliz, mais feliz com outra pessoa, mas você permanece aqui. Eu sinto que por esse sentimento que eu falei, dessa dependência emocional, dessa possessividade, desse sentimento de não conseguir desapegar, de não conseguir soltar essa pessoa, sabe? Eu sinto que é como se fosse isso. Você tem consciência de que esse relacionamento, de repente, não faz tão bem pra você, que você poderia ser mais feliz com outra pessoa, mas eu sinto que é com essa pessoa com quem você quer ficar, pelo sentimento que você tem. Vamos clarificar aqui então, né? Esse mês de abril aqui mais pro final. Ó, 3 de paus, tem expectativas, tem planos, né? Ó, aqui uma vontade, um desejo de oficializar ou de concretizar as coisas, sabe? Nessa situação aqui. Ó, rei de espadas, imperador, a lua. No final a gente tem um 2 de paus. Tem aqui uma decisão, tá, gente? Ó, tem uma decisão nessa história aqui de vocês. Que engraçado. E eu sinto que realmente essa sensação que eu tava falando, né? De que é como se, por mais que você saiba que talvez você pudesse ser mais feliz com outra pessoa, né? Numa outra situação, de repente você ainda escolhe essa pessoa porque você não consegue desapegar, não consegue deixar ela ir, tá? Porque aqui agora olhando essa carta, esses 2 corações, eu sinto de repente como se você fosse ter que escolher entre 2 pessoas, ou como se você tivesse 2 opções, ou a opção de persistir nessa história ou ir em busca de uma nova pessoa, sabe? Eu sinto que pode ter isso aqui, você pode ter essa certa escolha a fazer aqui. E também tem essa escolha, pode ser também uma escolha em relação a essa pessoa especificamente. Como eu disse, alguns de vocês vão ter dúvidas se vocês querem investir nisso de novo, né? E talvez você tenha que pensar assim, nossa, será que eu continuo persistindo nessa situação, mesmo sabendo que não me faz bem, mas eu sinto esse apego, essa conexão com essa pessoa? Ou será que é melhor eu ir embora das costas e ir em busca de uma nova pessoa aqui que talvez vá me fazer melhor, sabe? Vai me fazer mais feliz. Então eu sinto que tem aqui, né, uma certa sensação de que você vai ter que escolher, né? Ou entre 2 pessoas, ou entre essa, se fica com essa pessoa, se dá uma nova chance real para essa pessoa ou não, sabe? Tem uma sensação de confusão aqui, de não saber o que fazer, se dar as costas, gostando dessa pessoa ou não, se faz planos ou se pode fazer planos com essa pessoa, se permite fazer planos com essa pessoa, sabe? Tem uma certa sensação de confusão aqui. Eu sinto que essa pessoa aqui, tá? De quem a gente está falando é alguém que mexe com você de um jeito muito diferente. Pode ser alguém com quem você teve sentiu um encantamento desde a primeira vez que você viu, tá? Ó, aqui fala, ó, e eu sinto que pode ser alguém que você já conhece há muito tempo para alguns de vocês, essa pessoa que retorna. Pode ser, inclusive, gente, que aqui a gente esteja falando de alguém que você tem uma conexão, mas com quem esse tratamento de silêncio já vem aí de muito tempo. Pode ser alguém com quem você não fala há muito, muito, muito tempo, tá? E aí essa pessoa retorna aqui nesse mês de abril e você tem que decidir se você dá uma nova chance, se você ali, sabe, se permite nessa história ou não. E eu sinto que é alguém que mexeu com você desde o princípio, com essa carta aqui de amor à primeira vista. Alguém que mexeu com você de uma maneira diferente e com essa carta aqui, ó, de inesperadamente, fala que você vai se juntar com alguém que você já conhece há muito tempo. Vocês sempre se conheceram, mas se falaram um pouco. Então, para alguns de vocês, esse pode ser o caso também. Se não for alguém assim que você rompeu recentemente, tal, pode ser uma outra pessoa lá de mais para trás, tá? Aí que mexeu com você, ó, de uma maneira diferente desde o começo, que você talvez nunca esqueceu, né? E aí essa pessoa retorna nesse mês aqui de abril, tá?
e você meio que vai ter que se questionar se você quer dar uma nova chance para essa situação ou não, né? Aqui eu sinto que para alguns de vocês você pode ter uma certa dificuldade de considerar essa possibilidade. Alguns de vocês podem estar comprometidos com outra pessoa, mas essa pessoa mexe com você, como eu disse, de uma maneira diferente. E aí você vai ter que escolher: será que eu fico onde eu tô? Será que eu me permito? O que que eu faço? Tem uma certa confusão aqui, uma certa decisão de deixar algo para trás. Pode ser um sentimento, uma mágoa, uma pessoa, e decidir seguir em frente ou de escolher uma coisa ou outra, um sentimento de confusão aqui, tá? Né? Um medo de estar se iludindo, um medo de estar deixando uma coisa certa para uma coisa duvidosa, ou um medo de estar ali investindo em algo que você não sabe se vai poder lhe oferecer o que você realmente quer, deseja, tá? Então tem aqui para vocês algum acontecimento importante, alguma volta de alguém importante aqui, que importa para você, seja alguém lá de trás ou alguém recente, e você tendo que tomar uma decisão em relação a isso, tá? É isso que eu vejo aqui para vocês desse grupo número 1. Espero que tenha feito sentido. Se sim, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no meu canal. Se não, dá uma olhadinha no outro grupo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram esse coraçãozinho de crochê rosa. Vou colocar ele aqui fora do campo de visão de vocês para a gente ter espaço, tá? Antes da gente usar o tarô, a gente vai tirar 3 cartinhas desse oráculo aqui pra gente ver o que vai vir aí na sua vida amorosa no próximo mês ou nesse mês de abril, tá? Pode ser sobre uma pessoa só, pode ser mais de uma pessoa, vamos ver o que diz aqui, vai depender das cartas que saírem aqui, tá bom? Então vamos lá, o que tá vindo aí pra você no próximo mês, na sua vida amorosa, ou no mês de abril, né, de 2025, mas pode ser quando for. Vamos lá, o que tá vindo aí pra você? Opa, não ia virar, mas já virei, né? Peraí. 1, 2, 3. No fundo temos, olha, secretamente apaixonado. Vamos ver. Grupo número 1, amor à primeira vista. Confessar, uau, gosto. Olha que carta linda, gente. E eu amo esse oráculo, acho ele tão lindo. E escolha certa, gente, que delícia. Vamos ver aqui. Então eu sinto, gente, aqui, ó, muito claramente tem alguém aí, provavelmente tem sentimentos por você, tá? Provavelmente é isso, que tem sentimentos por você, que vai deixar você saber, né? Ou vai tomar alguma atitude que você vai saber aí. E talvez isso aqui significa que você vai, pelo menos uma escolha você vai ter que fazer, tá? E aí, vamos ver. Vamos entender, então, vamos começar aqui, ó. Cada um dessas cartinhas, tá? Carta número 1, amor à primeira vista. Amor à primeira vista vai acontecer com você. Um encontro muito bonito. Vamos ver. Então, o que isso aqui tá querendo dizer pra você aí, o seu mês de abril? Gente, não necessariamente precisa ser amor à primeira vista, tá? Eu nunca interpreto essas cartas ao pé da letra. Assim, às vezes sim, mas assim, raramente, né? É mais aquela coisa, encantamento, aquele interesse à primeira vista, tá? Então, vamos adaptar nesse sentido. Ok, vamos explicar isso aqui, esse primeiro acontecimento, essa primeira parte aqui, essa primeira carta. Ó, 6 de paus. Página de paus. 2 de paus, olha. Torre. Ai, que delícia. Cavaleiro de ouros e 10 de espadas. Gente, eu sinto aqui, tá? Que realmente, eu já ia dizer, eu sinto que esse encantamento aqui, amor à primeira vista, na verdade é alguém que vai se encantar por você à primeira vista. Eu não acho que vai ser você que vai se encantar por alguém. Ou então alguém que já se encantou por você à primeira vista já, tá? E eu sinto que pode ser assim, fazer um tempinho e é como se nesse mês agora, né? Essa pessoa não fosse mais aguentar esperar, ou que fosse cansar de esperar, ou de adiar ali, sabe, fazer alguma coisa em relação ao que ela sente, ao que ela quer em relação a você. Eu sinto como se fosse isso. Essa pessoa pensa assim, gente, quer saber? Eu vou tomar alguma atitude, chega de ficar esperando ou só observando, sabe? Porque essa pessoa aqui, ela acha você bem incrível, tá? Olha, a imperatriz e o imperador estavam juntos. E aqui, ó,
mago e sacerdotisa. Então, essa pessoa realmente, eu sinto que ela já tem essa admiração por você. E há algum tempo, essa pessoa pode ter aquele realmente encantamento de tipo assim, nossa, que chega pro amigo ou pra amiga, olha, conheci a mulher, o homem da minha vida, tá? E eu sinto uma coisa assim, que essa amor, encantamento à primeira vista é de alguém em relação a você, tá? E essa pessoa que já pode vir sentindo isso há algum tempo e de repente ela decide, quer saber, cansei, vou tomar uma atitude, vou fazer alguma coisa em relação a essa pessoa aqui, a você, tá? Ó, secretamente apaixonada. Ahn, essa pessoa aqui, né, se sente atraída pelo seu charme, mas hesita em tomar uma atitude. O Cupido chegou, né? Então essa pessoa vai ser, ó, tá vendo? Corajosa e ir atrás da sua própria felicidade. Então eu sinto que essa pessoa vai sentir exatamente isso aqui, tá? Tipo, quer saber? Vou tomar alguma atitude, ó. Apresentação. Através de uma apresentação de amigos ou parentes, você pode conhecer uma pessoa bem bacana. Então pode ser que essa pessoa tenha chegado até você, que vocês se conheçam ou tenham se conhecido, tá? Através de amigos. Ou como aqui embaixo tem working relationship, pode ser que vocês tenham se conhecido através do trabalho, alguma coisa relacionada a isso, tá? Que interessante. Gosto. Animada aqui o mês de vocês. Grupo número 2, cheio de emoções. Aí aqui, ó, confessar, né? Uma pessoa inesperada confessa seus sentimentos por você. Então, eu sinto que é justamente isso aqui, essa pessoa aqui que teve um encantamento por você desde o princípio, que vai ter esse encantamento, ela não vai aguentar esperar muito aqui, ou não muito mais, e vai decidir aqui tomar alguma atitude em relação a você, né? Lógico que eu não tô confessar, vai chegar e vai dizer, olha, eu te amo, sou apaixonada por você. Não, né? A gente sempre tem que dar um desconto, né? Então ela vai tomar alguma atitude que deixe claro que ela se interessa por você. Vamos entender melhor aqui essa segunda cartinha. Ó o imperador de novo. Gosto da energia do imperador nesse caso aqui, tá? 7 de ouros, as de espadas, uma pessoa estratégica, tá? Provavelmente esperando o momento certo, o jeito certo para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. Ó, pode ser que realmente tenha alguma coisa a ver com o trabalho aqui para alguns de vocês, mas eu sinto, gente, que essa pessoa aqui é como se ela viesse pensando num jeito, numa maneira, um momento, sabe? A melhor forma de demonstrar interesse, de fazer você entender que ela quer alguma coisa a mais, que ela quer sair com você. Essa pessoa está disposta aqui a se esforçar, a fazer alguma coisa assim mais elaborada, sabe? De repente chamar você para um encontro, alguma coisa mais específica. Mas eu sinto que ela está nessa fase de refletir, pensar bastante, sabe? E eu sinto que talvez essa pessoa vem sentindo ou sinta no começo, quando vocês se conhecerem, uma energia de alguém como se você não tivesse talvez muito aberto ou aberta, ou muito interessado ou interessada. Então talvez ela espere um momento em que você dê uma certa abertura aqui para ela poder fazer esse movimento aqui, tá? Que deixem entender que ela está interessada em você de uma maneira mais romântica. Então, aí prestem atenção nisso, né? De alguma forma, porque eu sinto que ela vai esperar o momento certo em que você vai dar uma abertura para que ela faça esse movimento em relação a você, tá? Ela pode estar com a sensação, impressão de que você não está interessado ou interessada, ou que você está meio fechadinha. Ó, o 9 de paus, mas essa pessoa não desistiu. Olha só, essa pessoa tá bem obcecada aí em relação a você. Por enquanto, no sentido bom aqui, pelo que eu tô vendo. É aquela pessoa que realmente não para de pensar em você, provavelmente fica olhando suas redes sociais, tá doida pra conhecer você, ou conhecer melhor, chamar você pra sair, se aproximar, sair, enfim. Tá? Essa pessoa que realmente tá naquelas fases de encantamento, de tipo assim, nossa, não consigo parar de pensar nessa pessoa, só vi essa pessoa uma vez, ou então só conheci, acabei de conhecer e etc, mas tô doida pra chamar essa pessoa pra sair, ou quero fazer alguma coisa e tal, papapá. Eu sinto essa energia aqui, tá? Ela tá só esperando uma brecha, um, um espacinho assim que você abra, um espaço que você dê pra ela poder fazer alguma coisa em relação a isso, tá? E nesse mês eu sinto que ela vai estar ali justamente observando, esperando, tá? Essa pessoa não gosta de perder tempo. Eu sinto que é aquele tipo de pessoa que faz acontecer, né? E se você ainda não conhece essa pessoa, eu sinto que durante todo esse mês ela vai estar com essa sensação de urgência, de querer se movimentar, sabe? Fazer acontecer aqui, tá? E vamos aqui pro último.
Ó, escolha certa, você tem um ótimo gosto, né? A sua vida amorosa tá cheia de doçura e o seu futuro vai ser cercado de amor. Então vamos ver aqui o que que essa cartinha tá querendo dizer pro seu mês de abril, tá? Ou próximo mês. Vamos ver. Mas definitivamente você vai ter que escolher se dá uma chance ou não para essa pessoa aqui, né? Vamos ver aqui, clarificar essa última cartinha, ó. 6 de ouros. Ó, As de ouros. O enforcado. 4 de paus, gosto. 5 de copas. O louco, tá? Definitivamente você vai ter que fazer uma escolha, tá? O mago, aqui se você quer dar uma chance para essa pessoa ou não. 9 de ouros, 5 de ouros. Eu sinto, gente, que aqui essa pessoa, o que ela vai querer, ela vai vir meio que na energia de oferecer algo recíproco, tá? Um relacionamento estável, concreto, recíproco, algo que, uma oportunidade que, assim, você realmente, se você tá buscando um relacionamento via de mão dupla, tá? Essa pessoa tá disposta aqui. E eu sinto, gente, que você talvez fique meio que em cima do muro, não saiba muito bem o que fazer. E eu sinto que aqui tá vindo meio que um conselho sobre que é provável que se você não der uma chance para essa pessoa aqui, uma chance real para essa situação, pode ser que você se arrependa depois, tá? Eu sinto isso aqui. Então eu sinto que a espiritualidade está falando para você, ok, se você quer refletir um pouco sobre o assunto e tal, reflita e tal, mas o que a gente pode falar é o seguinte, o que essa pessoa tem para oferecer, eu sinto que é algo muito bom, tá? É algo recíproco, completo, estável, enfim, com bases fortes, de repente para alguns de vocês até casamento, família e etc. Essa pessoa está disposta, né? Ela vai vir com essa sensação, como eu falei, com uma energia para fazer dar certo, para se esforçar para fazer dar certo, tá? Essa pessoa vem com aquela energia tipo assim, nossa, eu te vi e me encantei. E eu sinto que eles estão falando aqui que se você não der uma chance, pode ser que você se arrependa. Então, de repente, vale a pena dar uma chance, né? O futuro a Deus pertence. E assim, se não der certo, não deu. Mas, ó, porque assim que eles estão falando que talvez você tá querendo manifestar, tá? Uma situação aí já há algum tempo, né? Um relacionamento recíproco, uma situação recíproca há algum tempo. Você pode estar solteiro ou solteira há algum tempo, né? Você pode se sentir um pouco sozinho ou sozinha, ou deixado de lado, né? Ou esquecido por alguém específico, ou de uma forma geral na sua vida amorosa. Intuitivamente, você pode estar desejando, você sabe o que você merece, você sabe o que você quer, né? Eu sinto que a situação pode estar difícil, pode estar complicada e etc. Mas você vai acabar manifestando aí essa oportunidade, sabe? Eu sinto isso aqui. E eu sinto que essa oportunidade é como se fosse a espiritualidade que está trazendo para você essa oportunidade aí, tá? Talvez, para você ter toda essa dúvida, talvez ela não venha embalada do jeitinho que você gostaria, tá? Como assim? Não sei, talvez essa pessoa não seja o seu tipo de alguma forma, né? Fisicamente. Talvez essa pessoa, sei lá, tenha uma profissão que você considera chata, não sei, né? Eu tô falando aqui coisas aleatórias, mas assim, de alguma forma pode ser que essa pessoa não venha numa embalagem que você, a princípio, iria, né? Escolher de uma certa forma. Mas de repente vale a pena conhecer melhor, conversar mais, sabe? Observar mais a fundo. Eu sinto que pode ter uma atração aqui, pode ter outras coisas que conectem você com essa pessoa num nível melhor e essa pessoa pode oferecer a você tudo que você sempre quis de uma forma que você não esperava, ou numa embalagem ou de um jeito que você não esperava. Essa pessoa pode ter um jeito completamente diferente das pessoas que você está acostumada. De repente você não quer uma pessoa com um filho e essa pessoa chega tem um filho, é pai ou é mãe solteira. Então assim, pode ser que venha numa embalagenzinha diferente do que você espera. Essa pessoa aqui, e aí o seu impulso seja não, não quero. Mas eu sinto que a espiritualidade está falando para você assim, calma, né? Dá aqui uma pausa. E se você não sabe,
é melhor não fazer nada. Se você não tem certeza, é melhor não fazer nada. Dá uma pausazinha, observa, tenta ver por ângulos diferentes, perspectivas diferentes, sabe? Tenta ali analisar de uma maneira que dê uma perspectiva diferente para você, que pode ser que você se surpreenda positivamente, tá? E que se você deixar passar essa oportunidade, pode ser que você se arrependa depois. Então, eu sinto que a energia aqui é essa, que veio já embalado num conselho também. Tá bom? É isso que eu vejo aqui pra vocês desse grupo número 2. Se não fez sentido pra você, dá uma olhadinha na opção número 1. Mas se fez sentido, se você gostou, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!